E eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor te console, mas hoje a palavra é outra. Talvez você esteja, essa semana você ficou pensando, nossa, parece que minhas contas estão crescendo, meu salário está diminuindo, eu precisava de uma palavra que falasse que eu vou prosperar, que o Senhor te abençoe e você prospere, mas também não é essa palavra hoje. Amém? Talvez você estava pensando, nossa, mas eu queria aquela palavra que ensinasse alguma coisa da palavra de Deus, essa palavra é uma bênção, realmente aprenda da palavra de Deus, mas também não vai ser hoje. Hoje o Senhor quer trazer para nós uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento, né? Nós precisamos despertar para levar a palavra de Deus. Isso a gente vê claramente na palavra de Deus, é uma ordem para nós, uma ordem para nós cristãos despertarmos, sairmos do nosso lugar. E a ordem é sempre: vá, ide, pregue, batize, ensine. Então a gente precisa ouvir essa ordem. Irmãos, na minha Bíblia não está escrito qual a faixa de idade que deve cumprir esta ordem. Na sua está? Só as crianças, ou só os adultos, ou só os jovens, só os idosos. Está assim? Não, essa é uma palavra para todos nós, não é? Ou não? Amém? Para todos nós. Crianças devem evangelizar, falar da palavra de Deus, ir, levantar a sua zona de conforto. Adultos, jovens, idosos. Ah, mas eu estou muito velho para levantar. Não tem isso, com Deus não tem, ninguém está velho, não. O Senhor quer nos despertar. O mundo precisa daquilo que nós temos para dizer, né? E que nós possamos dizer. E antes de ir para a palavra, eu quero compartilhar com você uma coisinha. Eu vou até pedir para o pessoal ali da Tachou colocar ali. Que é sobre alguns números de como a Igreja Metodista Livre tem atuado na Nigéria. Bem? Para que você fique ciente. Essa página que ele vai colocar ali, ela está traduzida do site americano. Então, algumas coisas podem estar um pouco mal traduzidas. E aonde você vê FM, significa Free Methodist, Metodista Livre. Tá? Que essa é a sigla para eles lá. Então, nós temos na conferência, no concílio da Nigéria, 24 igrejas metodistas livres. 3.960 membros de igrejas metodistas livres. 18 pastores ordenados e 26 candidatos ao ministério. Assim, a Igreja Metodista tem, junto com outras igrejas, atuados na Nigéria. Eu peguei os dados só da Nigéria, mas tem ainda mais no oeste africano, né? E nós fazemos parte desse trabalho. Esta igreja, ela contribui com o concílio, né? Com as contribuições que a gente envia para o concílio, através da sua oferta, do seu dízimo. O concílio também tem contribuído, com certeza, com o Concílio Mundial, e o Concílio Mundial com essas igrejas, no sustento, envio de missionários. Então, às vezes a gente pensa, mas a minha parte é tão pequenininha, o meu dízimo é pequeno, aí é uma parte do meu dízimo. Não, mas não tem isso, não. Cada um de nós fazendo a nossa parte, nós estamos contribuindo para que esse país tenham igrejas, 24 igrejas, só da Metodista Livre, pregando o Evangelho. E tem outras também. Então, continuemos orando. Ore, são 18 pastores ordenados. Você tem 18 pastores ordenados para você orar, né? 24 igrejas, 26 candidatos ao ministério. Olha que maravilha. Novas lideranças surgindo. Com certeza, novas igrejas surgirão, né? E a perseguição não impede o agir de Deus. Saiba disso. Pelo contrário. Às vezes, o que impede o agir de Deus é o nosso conforto. Quando a gente começa a ficar confortável, a gente para de trabalhar na obra, a gente para de deixar Deus agir,
mas a perseguição não impede o agir de Deus, não. Foi através da perseguição, a perseguição foi o instrumento que Deus mandou. Lá na igreja, logo após o batismo com o Espírito Santo, ali no Pentecostes, o Senhor mandou a perseguição para que as pessoas começassem a fugir da perseguição e sair por aí pregando o Evangelho. Amém? Então, muito obrigado. Amanda, podemos ir agora para a parte da palavra. Eu quero compartilhar com você hoje uma história missionária na palavra de Deus. Uma pessoa que foi usada por Deus para ser um missionário e que o fruto daquele trabalho deu muitos frutos para o Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ver isso lá no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que fala muito de missões. A gente encontra muita coisa missionária no livro de Atos. Nós vamos ver em Atos capítulo 8, versículo 20, a partir do 26. Atos capítulo 8, versículo 26. Deixa eu já ajeitar minha colinha aqui. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Amém. Até aqui. Irmãos, o que acontece nesse texto é o seguinte: Filipe, que era um apóstolo, servo de Deus, um homem, assim, ele era um judeu helenista, que era um judeu de fala grega, um judeu que, digamos assim, que tinha um pouco mais de instrução, né? Muito obrigado, meu filho, Deus abençoe. Tinha um pouco mais de instrução. Ele era muito respeitado e servo de Deus. Então, nós lemos que Deus falou para ele: olha, vá para Gaza. Gaza era uma cidade que havia uns 90 e poucos anos antes de Cristo sido destruída. Então, por isso lá estava deserto. E vai para lá. E aí ele foi, chegou lá, ele viu um homem. Ele era um etíope. O que é etíope? Da Etiópia. Ou seja, um estrangeiro, uma pessoa de outra nacionalidade. E ele era um eunuco. Ele era um eunuco que trabalhava, a gente vai falar mais sobre isso, trabalhava para o reino ali, para a rainha da Etiópia. Então esse eunuco estava lendo
um texto bíblico e lendo não entendia. Não entendia. Aí Felipe se aproxima dele, o Espírito manda Felipe se aproximar dele. E Felipe fala, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender? Se ninguém me explica. E aí Felipe viu que ele estava lendo, ele falou, olha, de quem esse profeta está falando? Ele está falando dele, ele está falando de outra pessoa? Quem é esse cordeiro que foi levado mudo ao matadouro, que foi humilhado? Quem é esse cordeiro? Quem é o cordeiro que foi levado mudo ao matadouro? Aleluia, glória a Deus, Jesus. E aí o etíope perguntou, e então Felipe começou a explicar para ele que aqui ali se tratava de Jesus. E então eles chegam perto da água e aquele estrangeiro fala assim, o que me impede de ser batizado? A água está aqui. Felipe fala, você crê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então vamos batizar. Batizou e ali seguiu aquele etíope feliz da vida. Foi isso que nós lemos aqui, não foi? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto. Primeiro, precisamos considerar o que é um eunuco, né? Até falamos sobre isso na escola bíblica uma semana atrás, semana passada. Eunuco era uma pessoa, um homem que servia ao rei, principalmente para cuidar do harém do rei. Só que ele precisava ser castrado. Isso mesmo, castrado. Foi isso mesmo que você imaginou. Era ali cortado um membro para que ele não tivesse nenhuma utilidade nesse sentido e ali servisse com fidelidade ao rei e não fizesse nada com as mulheres do rei e etc. E esse homem aqui, ele servia a rainha. Ele servia a rainha. E olha que a Bíblia fala que é a rainha Candace, né? Olha que interessante. Candace, rainha dos etíopes, né? O rei dos etíopes era endeusado como filho do Deus Sol e considerado muito santo para exercer funções seculares, né? Estas ficavam a cargo de sua mãe, que as exercia por ele. A rainha mãe assumia o título dinástico de Candace. O intendente etíope, aí, vamos até aqui, daqui a pouco eu leio outra parte. Então, o rei da Etiópia, ele era considerado filho do Deus Sol. Então, ele não podia fazer nada. Às vezes tem um de nós que vive como o rei da Etiópia, né? A mãe tem que fazer tudo. Mas era assim, ele era o rei, ele era o filho do Deus Sol, então tudo o que tinha que fazer, as tarefas de governar, ficava para a mãe. Então, esse eunuco servia a mãe do rei, né, que diretamente governava. E a Bíblia diz que ele era uma espécie aqui de tesoureiro. Ele era um homem de confiança, ele era um homem de alta patente, ele cuidava do dinheiro, ele cuidava das finanças. O intendente etíope viera adorar em Jerusalém por ser ali o centro religioso. Então a Bíblia diz que ele tinha ido adorar em Jerusalém, para participar de alguma festa dos judeus ali, para adorar, para agradecer, enfim. E por ser um eunuco, ele não podia ser um prosélito, um estrangeiro que se convertia ao judaísmo e que se circuncidava. Como é que ele ia se circuncidar? Ele não dava, ele não tinha, né? Então, ele não podia nem entrar no templo. Ele não podia ser um prosélito. Então, o que restava para ele, judeu ele não era, porque ele era etíope, então restava para ele ser um temente a Deus. Digamos, um simpatizante do judaísmo. Então, ele pode até ser na festa de Pentecostes, a Bíblia não deixa claro, pode até ser que ele estava vindo, lá no Atos 2, da festa de Pentecostes, mas a gente não sabe quanto tempo esse texto tem de distância para o outro texto, então pode ser em outra festa da Páscoa que ele participou. Mas o fato é que ele foi para Jerusalém e estava voltando. E guarde bem isso, um homem que não podia, que ele era temente a Deus, ele foi agradecer a Deus, só que ele não podia ser do povo de Deus. Ele não podia, ele era um excluído. E eu quero chamar a atenção para você onde tudo começa nesse texto.
Tudo começa no versículo 26, quando a palavra de Deus diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá. Levante-se e vá. É uma ordem. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Tudo começa aqui, na obediência. Tudo começa na obediência. Quantas vezes nós não temos obedecido ao Senhor? Às vezes a gente quer ver o resultado. A gente quer ver o resultado quando o pastor vem e prega e as pessoas se convertem e Deus usa para curar. A gente quer ver o resultado de quando a pessoa vai lá e prega para o amigo e traz gente na igreja e Deus está fazendo e usando a vida daquela pessoa. A gente vê o resultado, mas a gente esquece que tudo começa quando Deus fala: levante-se e vá. Satanás vai mandar você ir orar pelo seu irmão? Satanás vai falar: olha, fale da palavra de Deus para aquele homem que você está vendo passar na rua, que você nem conhece. Satanás vai falar isso? Olha, leve as boas novas do Evangelho. Então, meu querido, se algo ardeu no seu coração para você pregar a palavra de Deus, não é Satanás, não. Só pode ser Deus falando: levante e vá. E como que Deus vai nos usar se a gente não prega para ninguém? Senhor, a gente tem o desejo, eu quero ganhar alma para o reino de Deus. Senhor, eu quero ganhar alma. Senhor, eu ainda não ganhei alma, mas eu quero ganhar alma. Aí passa um tempo: Senhor, eu ainda não ganhei alma, mas eu quero ganhar alma para o teu reino. Aí Deus olha para a gente e fala: mas você está pregando, filho? Você está falando de Jesus? Você não fala, como é que vai? O Senhor não nos chamou para convencer, para ser persuasivos. O Senhor não nos chamou para a gente ser um vendedor do Evangelho. O Senhor nos chamou para pregar. Fale da palavra de Deus, é essa que tem poder. O Espírito Santo age através da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar direito. Fale da forma com que você sabe. Ah, eu não sei fazer uma pregação. Então fale: Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Sabe o que você pode? Fale o que Jesus fez por você. O que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem uma história maravilhosa para contar. A gente conta da novela, já falei isso aqui, né? A gente conta da novela, conta de futebol, mas não conta da palavra de Deus. Tudo começa na obediência. Quando o Senhor fala: vai, ora por aquela pessoa, fala da tua história para a pessoa, fala do Evangelho para a pessoa, fala o quanto eu sou bom para aquela pessoa. Filipe foi. Filipe não discutiu. Filipe não ficou: mas Senhor, o que eu vou fazer lá? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Senhor, quem que vai estar lá? A ordem do Senhor foi: vai para esse lugar que vai estar deserto. Tem lógica? Tem lógica ir para um lugar deserto? Filipe precisa pensar: Senhor, com todo respeito, eu estou pregando para um monte de gente, eu estou saindo evangelizando, o Senhor me manda ir para um lugar deserto? Senhor, isso é contraproducente. O Senhor está me atrapalhando, mandando eu ir para um lugar deserto. Tudo começa na obediência. Filipe não questionou. A Bíblia diz: ele se levantou e foi. O que falta para nós nos levantarmos e irmos? Se o Senhor falar: vai para a China agora. Ah, mas Senhor, para a China, não pode ser para os Estados Unidos? Vai para a roça. Senhor, não pode ser para a Avenida Paulista, não? O senhor não quer que eu prego numa multinacional? Pode até ser, irmãos, mas é Ele que escolhe o nosso chamado, não é a gente que escolhe. Senhor, o senhor não quer me colocar como executivo da Coca-Cola para eu pregar lá para os executivos? Pode até ser, mas é Ele quem escolhe. Se Ele falar: não, eu quero te colocar para pregar para os garis que limpam a calçada. Ah, não, Senhor, eu quero ir para um grande emprego na Coca-Cola. O Senhor vai falar: não, eu quero que você vá para o sertão do Nordeste, eu quero que você vá para a Nigéria. Ah, não, Senhor, mas não estamos em posição de discutir com Deus. Tudo começa na levante e vá.
É assim que começa. Antes disso, irmãos, não tem nada feito. Às vezes o Senhor está chamando você para ler um salmo na igreja, para pregar. O Senhor te chamou para pregar, então começa a ler a Bíblia. Começa a entrar no seminário, começa a ler livro, teologia. O Senhor vai preparar a hora certa que você vai estar aqui pregando. Levante e vá. O Senhor te chamou para tocar, comece a fazer uma aula, comece a estudar, levante e vá. Tudo começa na obediência, meus queridos. O Senhor está falando para nós hoje. E aí, quando a gente obedece a Deus, acontece o que aconteceu com Felipe. Mesmo contra a lógica, porque Deus mandou ele para um lugar deserto, ele se deparou então com uma vida sedenta. Será que está difícil a gente achar hoje uma vida sedenta? Será que está difícil? A gente começa a andar pela cidade, a gente encontra pessoas que estão precisando, sedentas por Deus, pelo Evangelho. Ah, mas eu prego, eu falo para as pessoas, ninguém quer saber de nada. Isso aí não é responsabilidade nossa. Nosso papel é pregar, a gente não trabalha por produção. Que eu tenho que trazer 10, 20 vidas. Veja bem, Felipe foi levado até uma pessoa. Uma pessoa. Às vezes um missionário vai para um lugar como a Nigéria para pregar num lugar de perseguição, somente em lugares em que a perseguição vem do próprio governo, para pregar para uma pessoa, para conseguir passar uma vida inteira para falar de Jesus para uma pessoa. Não valeu a pena? Com certeza vale a pena. Às vezes a gente quer, né? Aqueles cultos no estádio. A gente fala, eu quero pregar no estádio, com o estádio lotado, e 1000 pessoas se convertendo. Mas é Deus que escolhe. Se for isso que o Senhor tem para você, amém. Glória a Deus. Mas se o Senhor quiser te mandar para um lugar que você vai pregar para investir a sua vida numa outra vida, amém. Glória a Deus. Temos que obedecer e falar, Senhor, eis-nos aqui. E esse homem eunuco, ele era uma pessoa excluída, irmãos. Ele era alguém que não tinha um valor assim no sentido para os judeus, para o povo de Deus, ele não tinha um valor. Ele não poderia ser nada, nem prosélito ele poderia ser, nem se converter direito ele podia ir lá, agradecer a Deus só, ser simpatizante. Para os religiosos ele não tinha nenhum valor, mas Deus desloca Filipe para ir para falar para aquele homem sobre Jesus, para levar uma palavra de salvação para aquele homem que era excluído. Imagina se Filipe faz como nós fazemos e fala, Senhor, esse aqui é meio... Só que eu prego para essa pessoa aqui? Isso não tem jeito não, Deus. Isso aí já era. Isso aí está envolvido na droga, está envolvido na cachaça, está na prostituição. Ih, Deus, isso aí não tem jeito não. Filipe falou isso? A gente lê aqui, no versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe, aproximem-se dessa carruagem e acompanha. Aí a gente leu 30, então está escrito assim, e Filipe ficou discutindo com Deus e fez corpo mole, não quis ir falar, está escrito isso? Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e então perguntou, correndo? Ele obedece a Deus correndo, é isso que o servo de Deus faz, ele corre, é isso que o missionário faz, o Senhor manda, ele vai correndo. Não interessa se aquele homem era um homem que não era bem visto pelos religiosos. Não interessa se aquele homem, humanamente falando, tinha jeito para ele ou não tinha. Deus mandou, ele vai correndo. Deus usa pessoas assim, que obedecem sem querer saber por quê, que obedecem sem querer saber qual é a história, simplesmente obedece e vai. Talvez você esteja se enxergando na história,
Talvez você conhece alguém excluído. Alguém que não é bem visto pela religião. Alguém que, de repente, foi numa igreja, foi em outra e foi mal recebido. Porque talvez é homossexual, porque talvez é ladrão, bandido, conhecido. Sei lá, inúmeras situações. Mas somos nós que vamos julgar isso aí, irmãos? Não tem nada a ver com a gente. O Senhor mandou nós pregarmos. O Senhor mandou nós pregarmos. O Senhor mandou nós falarmos a palavra dEle, demonstrarmos o amor dEle. Se entra uma pessoa aqui, um homem vestido de mulher, somos nós que vamos ter preconceito? Não, deve ser bem recebido, como qualquer outra pessoa aqui. Porque é alguém também que precisa ser alcançado por Jesus. Só que às vezes a gente se acha santo e a gente começa a tirar de dentro da igreja aquilo que a gente acha que nós achamos que nós devemos tirar. Só que se a pessoa é pecador, como nós éramos, e o Senhor nos resgatou, é na igreja mesmo que ela precisa estar. Glória a Deus se ela está querendo vir na igreja. Glória a Deus se ela quer um culto, uma visita na casa dela, irmãos. Não é assim, é isso que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor não nos chama para ficar separando. Esse aqui o Senhor quer, esse aqui não, esse aqui. Não, isso aí, a gente nem tem nem condições de fazer isso. Nem condições. Filipe não fez isso não. Filipe foi correndo e se deixou ser usado por Deus. E aí a gente fala, Senhor, mas pelo amor de Deus, ele era alguém inteligente, ele era alguém respeitado, o Filipe. E aí o Senhor manda ele, olha que desperdício, ele podia estar pregando dentro do templo, enquanto estava lá os outros discípulos pegando e se convertia 3.000, 5.000, o Senhor manda Filipe para falar com uma pessoa. Aí nós novamente estamos pensando com aquela mente de produção, linha de produção. Para Deus não é assim, irmãos, uma vida importa. Uma vida é importante. Nós precisamos ter ganhando vidas para Jesus, sim. Talvez o Senhor não te chamou para ganhar 1.000. O Senhor te chamou para ganhar 1, 2. Mas isso é importante porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte, há festa no céu. Imagina se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Jesus. E aqui nós estamos falando num contexto de evangelismo, mas é ainda mais profundo, porque o texto está falando num contexto missionário. Imagina uma pessoa convertida em um lugar onde o evangelho quase não entra. Pessoas estão dando a vida delas para que isso aconteça. Irmãos nossos, amigos nossos que se sentem tocados por Deus, dão a vida delas para que outras pessoas sejam alcançadas. E nós, o que nós temos feito? Para que o Senhor quer nos despertar nessa noite? O que eu posso fazer, irmãos, é ler o texto e explicar o texto. Quem fala no seu coração é o Espírito Santo. Quem está discernindo no seu coração como que Deus quer tratar com você, através desse texto, é o Espírito Santo. E Ele vai te dando aí um entendimento. O que eu posso fazer é explicar o texto. Amém? E eu sei como Ele está tratando no meu coração com essa palavra. O nosso papel, e aí dentro disso que eu acabei de falar, é simplesmente esse. Explicar as Escrituras. Veja que Filipe chega, aquele homem está lendo as Escrituras, ele fala, olha, eu não entendi nada. Isso, irmãos, eu duvido que isso não tenha acontecido com você alguma vez. Comigo até hoje acontece. Lê um texto, não entendi nada. Lê de novo o texto, não entendi nada. Senhor, me ajuda. Aí eu vou procurar os Filipe da vida, e vai livro, perguntar para alguém, procurar uma fonte segura, para entender aquele texto. Imagina esse homem, nem na língua dele era o texto que ele estava lendo.
essa versão ela é em grego que ele estava lendo. E ele precisava de alguém que simplesmente explicasse para ele o texto. Explicasse a palavra, e é o que Filipe faz. Ele fala, você está entendendo isso que você está lendo? Não. De quem que o profeta está falando? Quem que é esse cordeiro? E Filipe fala, esse cordeiro é Jesus. E aí Filipe apresenta Jesus para aquele homem. Esse é o nosso papel, irmãos. Às vezes a gente quer inventar moda. Hoje, infelizmente, as pregações, elas estão virando show. Elas estão virando uma invenção de moda que é uma coisa, coach, né? Porque é um coach. Tem gente que fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Olha que heresia absurda. Não, porque a gente tem que entender a sua vida. E aí vai falar sobre sentimento, aí vai falar sobre psicológico. Irmãos, isso aí tem o lugar certo. Psicólogo, para resolver essas coisas. O nosso papel é explicar o texto. Simplesmente o texto bíblico. Falar dessa palavra. Acho que a gente já começa a achar que essa palavra aqui, ela não tem poder, ela é simplesmente um livro. Aí a gente, em vez de falar para a pessoa da palavra de Deus, a gente vai falar de Freud. Porque fulano filósofo, vou falar do filósofo, né? Em vez de ler a palavra de Deus, eu vou ler o filósofo. Pode ler o filósofo, mas o filósofo não tem poder, não. Para transformar a vida de ninguém. Freud não tem poder para transformar a vida de ninguém. O único que eu conheço que transforma é Jesus. O único livro que eu conheço que tem poder é a palavra de Deus. Esse é o nosso papel. É isso que a gente tem que falar. Como eu disse, de futebol a gente fala. Eu tento falar para o Flávio, para de ser São Paulino. Ele não me escuta. Mas o que é importante é que Jesus, ele aceitou, e é isso que transforma a vida dele. Mesmo São Paulino, assim. Que a gente tem que pregar para todo mundo, não é isso que a gente está vendo aqui? Até para São Paulino, até para palmeirense, né? Fazer o quê? Mas, irmãos, esse é o nosso papel. E aí, veja bem, a gente tem o quadro de uma pessoa que jamais poderia ser aceito na religião, e eu vou ler para você uma coisa que eu achei aqui. Calma aí, deixa eu me encontrar. Opa, fui para outro. Achei. A conversão deste ministro etíope é de especial importância para a igreja primitiva. A mensagem acerca de Cristo será levada por ele ao sul distante e aos não-judeus, lá para a região do Sudão. Esse homem, esse único homem que o Senhor pegou Filipe, aquele homem excluído, aquele homem que não podia ser ninguém na religião, que ele não podia mal ser um convertido, só podia ser um simpatizante. Quando o evangelho chega até ele, então o Senhor usa ele para levar para outras nações. Ele era etíope, ele foi levando para toda a região o evangelho. A Nigéria, o Etiópia foi um dos primeiros países a se consolidar de forma governamental como um país cristão. Olha a revolução que foi feita através de alguém, voltando lá do começo, que obedeceu. Porque quando nós obedecemos a Deus, o Senhor faz maravilhas, irmão. O Senhor não está procurando pessoas eloquentes, pessoas com talentos especiais. O Senhor está procurando obedientes. Lembra de Moisés? Senhor, mas eu nem sei falar. Senhor, mas como é que o Senhor vai me usar? Aí Isaías falou assim, Senhor, mas eu que habito no meio desse povo de lábios impuros. O Senhor falou, não seja por isso, toma uma brasa na sua boca para purificar. Podia ter dormido sem essa, podia ter falado, sim, Senhor, amém. O Senhor não está procurando super palestrantes. O Senhor está procurando pessoas obedientes. Obedientes, é isso. E, veja bem, eu quero chamar a atenção com você para o versículo 39. Diz assim, quando saíram da água,
O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas que alegria é essa? Que alegria é essa que esse homem, que a princípio estava meio confuso ali, tentando entender um texto, e ele sai cheio de alegria? Não é qualquer alegria. O livro de Atos, ele trata muito essa questão de alegria, para falar da alegria de quando que alguém sente quando recebe a palavra de Deus. E a gente vê pelo desfecho do que a gente encontra, não na Bíblia, mas na história, é que essa alegria desse homem foi suficiente para ele sair pregando sobre Jesus. Ué, mas eu achei que tinha que ter seminário, que tinha que fazer, para batizar tinha que fazer 3 meses de curso. E aqui, Filipe vai, batiza o cara na hora, e ele já sai alegre, e não faz o seminário nenhum, e sai pregando. Porque nós somos religiosos, mas o Senhor está pouco preocupado com a religião. O Senhor nos manda pregar o evangelho do reino dos céus. Você não vê na palavra de Deus Jesus fundando religião nenhuma. Não vê, isso é uma realidade. Jesus não fundou religião, muito menos igreja. Jesus não abriu igreja. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Mas Jesus mesmo, ele não deixou nenhum método para a gente achar que aquilo ali é... Jesus deixou em aberto para a gente se organizar, e aqui no Brasil a gente se organiza dessa forma, e na África, por exemplo, os cultos não tem nem templo assim. É ao ar livre. E cada lugar se organiza de acordo com a sua cultura, e assim a gente se organiza assim, e caminha melhor assim, e glória a Deus. Eu não quero dizer que você não precisa fazer um seminário para ser um pastor, mas não precisa para falar de Jesus. Esse é o ponto. Por quê? No seminário a gente aprende como ensinar, como aconselhar, como interpretar a Bíblia, para que ninguém saia por aí pregando besteira, ensinando besteira na igreja. Porém, para falar do evangelho do reino, para falar quem é Jesus, para falar o que Jesus fez na minha vida, é o novo convertido mesmo, que já pode sair falando para todo mundo, cheio de alegria. Falávamos hoje na escola bíblica, tem crente que é carrancudo, que sai por aí e não fala para ninguém, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite, só dá patada, cara feia, parece que chupou um limão. Quem que vai querer esse evangelho, irmãos? Não é que você precisa ser, às vezes você é introvertido, você é tímido, não é esse o ponto. Mas o tímido também, ele pode ter um coração cheio de alegria. A pessoa introvertida também pode ter um coração cheio de alegria, porque essa alegria não é nossa, essa alegria vem de Deus, e é aquela alegria que invade o nosso coração quando a gente fala, eu entendi o que Jesus fez por mim, eu era um largado, eu era um pobre, ninguém queria saber de mim, eu não era importante, eu não podia fazer nada, mas agora eu entendi que Jesus me transformou, e agora eu vou para o céu. O meu pecado atenta contra Deus, mas Ele perdoou o meu pecado e agora eu posso ir para o céu. É isso. Essa é a palavra e essa é a alegria. E que possamos ter em nosso coração essa alegria. Aquela música que a gente canta que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Será que nós podemos sair por aí falando isso? Olha, fulano, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Eu estou triste, então você precisa de Jesus para você ser alegre. Você precisa de Jesus para você sair feliz. Se a pessoa chega para você e fala: eu estou triste, aí a gente fala, não, porque a psicologia diz que você está triste por causa disso e tal, que isso aí é assim, você tem que fazer. Isso aí é que você precisa de Jesus, meu querido. Vem aqui que eu vou te dar um abraço e vou fazer uma oração por você, que você vai sair daqui todo feliz e contente. Será que a gente consegue falar isso? Duvide se você dar um abraço bem dado, fazer uma oração, a pessoa não sai feliz dali. Porque quem age é o Espírito Santo.
E se nós estivermos tristes, como é que faz? Palavra de Deus nele. Palavra de Deus, aí nós podemos orar, né? Senhor, eu estou triste hoje, estou cheio de problema. Senhor, mas me renova o meu coração. Vai ler a palavra de Deus, fala, Senhor, eu quero a tua alegria. Não quero mais ficar triste, não. O Senhor vai te dar a alegria dele. Você vai sair que nem esse etíope, cheio de alegria, saltitante por aí. Amém? Que possamos hoje nos levantar para poder sermos missionários. O Senhor vai discernir no seu coração aquilo que Ele quer para a sua vida. Se é para você ir, se é para você ser um missionário orando, se é para você ser um missionário contribuindo, se é para você ser aqui um evangelista aqui na sua região, para pregar no seu trabalho, isso aí com certeza, né? Mas especificamente o que Ele quer de você. Todos nós devemos orar, contribuir, mas tem pessoas que Deus chama especificamente para ser um intercessor. O ministério do cara, da mulher, é interceder. As irmãs do coque, a igreja aqui tem, as irmãs do coque. Elas estão se reunindo pelo WhatsApp. Se você não está, você está perdendo aí. Agora os irmãos Canela de Fogo precisando também. Não podemos ficar atrás. As irmãs do coque estão se reunindo aí, ixi, é só labareda no WhatsApp. Cada dia é testemunho e Deus está abençoando. Deus chama pessoas específicas para interceder e tem gente que todos nós devemos contribuir, mas Deus chama pessoas específicas para contribuir. Aquela pessoa que Deus é abençoada e Deus abençoa porque aquela pessoa tem um coração na obra e ela fala, olha, o que a igreja está precisando? Isso aqui, missionário está precisando? A pessoa geralmente já fala, não conta para ninguém, eu não quero que ninguém saiba, hein? Eu conheço bastante gente assim. Que Deus usa assim. Você não vê a pessoa pregando, Deus não chamou ela para pregar lá no púlpito, Deus não chamou ela para estar no louvor, mas Deus chamou ela para contribuir dessa forma e ela é uma bênção assim. E outros Deus chamou para ir. Meu filho, desapega, vai. Mala está pronta? Vai para a China, vai para a Índia, vai para o Nordeste, vai para a África, vai para a Nigéria, vai para o Oeste da África. E, em nome de Jesus, se prepare e vai. Amém? Vamos ficar em pé? Nós estamos falando bastante de missões aqui na igreja, glória a Deus. Possamos falar cada vez mais. E que se Deus levante entre nós missionários, irmãos. Entre nós, pode ser você. Mas eu não tenho dinheiro. Deus não te chamou para ter dinheiro. Certo? Se Ele estava falando, quem vai fazer é Ele. Se Deus falou que você vai para as nações, meu querido, você vai, só obedeça. Deus vai dar estratégia para você, para a igreja, vai levantar pessoas. E você vai. Deus não chamou para você bancar, Deus chamou para ir. Então fala, amém, Senhor, eis-me aqui, eu vou mesmo. Em nome de Jesus, vou me preparar, vou agir pela fé agora. Então como é que eu vou começar a me preparar? Eu já vou começar a ler na Bíblia. Esse ano, então, leitura da Bíblia, vou ler a Bíblia inteira. Pastor, Deus me chamou para ser missionário, então eu quero começar aprendendo aqui. Me ensina agora, eu quero evangelizar, eu vou nos evangelismos. Missionário também precisa saber lavar banheiro, lavar a igreja. Pastor, minha mãe, a Cláudia, põe meu nome na escala aí, que eu quero limpar a igreja. Eu vou, aí aprende, lê na Bíblia, daqui a pouco você está pregando e Deus vai te usar e quando chegar a hora, Deus manda. Amém? Feche seus olhos, Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, Pai. Gratos, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida, o Senhor tem falado conosco, meu Pai, nos mostrado a Tua palavra, Senhor, nos revelado a Tua vontade, meu Pai, que dentre nós aqui se levantem missionários, evangelistas, pastores, meu Pai, Senhor, intercessores, pessoas que contribuem, meu Pai, que tem o coração na Tua obra, em nome de Jesus, meu Pai, nos encontre como noivas prudentes, meu Pai, nos encontre como Filipe, meu Pai, Senhor, obedientes a Ti, nos encontre como este eunuco, Senhor, disposto a ouvir a Tua palavra e também obediente a, Senhor, a Tua missão para nós, em nome de Jesus, queremos nesse momento também ser intercessores mais uma vez, meu Pai, Senhor, da Nigéria, do Oeste Africano, meu Pai, Senhor, fortaleça
fortaleça aquele lugar. Meu Pai, Senhor, fortaleça os nossos irmãos. Meu Pai, os encha de coragem. Meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, quebre as cadeias, liberte as prisões, acampa os teus anjos naquele lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vou chamar o pastor. Amém, glórias a Deus. Podemos sentar, já vamos encerrar. Que nós possamos clamar como salmista Davi, no Salmo 51, versículo 12, ele fala assim: torna-me a devolver a alegria da tua salvação. Então, se você está triste, se você por acaso você não tem tido essa alegria da salvação, fala para o Senhor: Senhor, torna a devolver-me a alegria da tua salvação. E Deus vai te dar essa alegria em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Meus amados, quarta-feira nós temos o culto aqui da campanha, é o terceiro dia da campanha, Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos edificando os muros, reconstruindo os muros aqui. Se você tem algum muro na sua vida que está quebrado, está destruído, venha então na quarta-feira para você reconstruir os muros que estão destruídos na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu acho que pode até se forçar bem, sai até uma pipoca na quarta-feira, né? Eu acho que se um chá, um café, uma pipoca no final do culto, né? Acho que sai, né? Acho que vai ter alguém disposto aí para fazer, né? Glórias a Deus. Então você venha para o culto no final, você toma um chazinho quente, uma pipoquinha, vai para sua casa feliz dando glória a Deus. Amém? E por falar em pipoquinha, passou um cheiro, estava orando aqui, passou um cheiro delicioso aqui, nós vamos já encerrar para nós provarmos. E meus amados, não deixe de orar pela Nigéria, não deixe de orar por esses países que precisam da sua oração. Deus quer fazer muita coisa movendo a sua oração. O Senhor, Ele deixou, né, que Ele age quando nós oramos. Se você não ora, o Senhor não age. Ele deixou a oração como base para Ele agir na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e nós orarmos? Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer e te louvar, Senhor, por esse culto, meu Pai. Pai Santo, como eu tenho sempre, meu Pai, falado, meu Pai, foi mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Esse culto foi mais uma oportunidade, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos convertermos, de nos voltarmos para o Senhor. Meu Pai, nós tivemos hoje mais uma oportunidade, que nós possamos aproveitar bem, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as portas na Nigéria, meu Pai, a partir desse culto, meu Pai, que foi realizado em várias igrejas, meu Pai, nessa data de hoje, meu Pai, a partir, meu Pai, desse culto, que o Senhor possa abrir as portas na Nigéria e fazer grandes coisas, meu Pai, que os cristãos, Senhor, que estão ali, Senhor, meu Pai querido, possam se multiplicar, meu Pai, em nome do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, ó Pai querido, por todas as coisas, meu Pai, continue abençoando o teu povo, nos leve em paz, ó Pai querido, dá-nos uma semana de bênção e de vitória, e que na quarta-feira nós possamos estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações e entendimentos no conhecimento e amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e conosco, permaneça eternamente. Amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Agora você vai lá provar comida africana.